Oi, meu nome é Júlia e hoje eu vou falar sobre 23 livros que me marcaram não só como leitora, mas também como pessoa. Domingo, dia 24, eu vou fazer 23 aninhos. E pensando nisso, eu decidi trazer livros que me emocionaram, livros que me marcaram, livros que são importantes pra mim. Então vamos começar. Primeiro eu tenho aqui Sozinha no Mundo, do Marcos Rey, da série Vagalume. Esse aqui foi o primeiro livro que realmente me marcou. A primeira história que, assim, não conseguia parar de pensar nela. E a minha relação com esse livro é muito engraçada, porque eu nunca esqueci desse livro, só que eu só lembrava de uma cena específica. Não lembrava de nome do personagem, não lembrava de autor, não lembrava nada. Não lembrava nem que era da série Vagalume. E por muitos anos eu fui atrás desse livro, procurei, e eu não sabia como procurar. Aí um tempo atrás eu tinha uma amiga no Twitter, daí eu fiquei anos sem conversar com ela, mas eu ainda sabia da existência dela, e eu achei ela no Scooby. E eu vi que no Scooby dela tava esse livro aqui. E eu fiquei, meu Deus do céu, eu achei. Na primeira oportunidade eu fui num sebo atrás disso aqui. E fico muito feliz de ter essa edição assim, toda acabada, ela até... os desenhos são pintados. Porque é uma edição que realmente me remete a pegar na biblioteca, o livro todo surrado, do jeito que eu peguei naquela época. Eu tenho também o Chamado do Monstro, do Patrick Ness, e eu tava na faculdade, era uma época assim que tava muito trabalho, muita prova, e fazia muito tempo que eu não terminava um livro. Então eu fui atrás de alguma coisa muito fácil pra ler, e aí eu encontrei esse aqui e eu pensei, ok, é um livro infantil, vou terminar rapidinho, vou terminar essa noite mesmo, só pra ter aquela satisfação de, ok, terminei um livro. Acontece que esse livro, ele destruiu minha vida. Porque é um livro de uma criança que a mãe tá doente, o menino sofre bullying, e a narrativa é todo aquele jeitinho mágico de contar histórias. Então, assim, eu esperava um livro pra terminar naquela noite e ele terminou comigo. Esse aqui é Undiscovered Girl. Eu assisti o filme, eu me apaixonei, já falei desse filme aqui em outro vídeo. E quando eu li isso aqui anos depois de assistir o filme, foi muito engraçado porque me trouxe exatamente as mesmas coisas. Sei lá, essa história nunca me deixou. Eu tenho também Radio Silence, da Alice Oseman. Esse livro chegou na minha vida quando eu mais precisava dele. Eu não sabia que eu precisava dele. Ele me trouxe tanto conforto. Ele esquentou meu coração de um jeito tão gostoso. E eu reli ele esse ano e ele continua tão precioso quanto naquela época. Eu não vou ficar dando sinopse aqui, porque senão vai demorar muito, e a intenção daqui não é falar o que os livros são, mas o que os livros representam na minha vida. Jogos Vorazes, eu lembro até hoje, eu comprei eles em 2012. Eu paguei R$27 no box, no Submarino. Eu devorei os 3 em menos de 4 dias. Eu descobri esse livro no Tumblr porque alguém transcreveu a cena do Pita falando na entrevista sobre a Katniss, que ele gostava dela, não sei o quê. Aí eu pensei, nossa, que choque, que plot twist, eu preciso demais. Era a época que tava lançando o filme também. Eu lembro muito bem de, assim, de ser bem fangirl disso aqui. Até hoje. Ano Eu Vejo Francês foi a minha primeira feira do livro da escola. Aí eu levei pra casa e eu li em uma madrugada. Eu li ele bem rapidinho, porque eu me conectei com a personagem, porque eu sofri com ela, porque eu fiquei feliz com ela. E eu pretendo reler ele pra ter certeza da minha opinião. Menino que Amava Anne Frank, eu lembro que eu peguei ele na biblioteca da escola quando eu tinha uns 13 anos. E até hoje é o livro que me vem à cabeça imediatamente quando alguém me pergunta qual é o seu livro preferido. É sobre o amigo da Anne Frank, o Peter. Caso ele tivesse conseguido escapar do esconderijo deles, aí ele vai pra América e esconde quem ele fica com medo de descobrirem que ele é judeu. Ele fica sempre longe das origens dele, negando quem ele é, até mesmo pra família dele, por medo, de tanto medo que ele sentiu a vida inteira. Foi o primeiro livro que me mostrou que ficção não precisa ser algo mirabolante. Pode ser simplesmente a história de uma pessoa e o que tá acontecendo na vida dela e por que ela é quem ela é, por que ela faz o que ela faz. Eu acho que eu li esse livro quando eu era muito nova. Eu não tinha sensibilidade suficiente pra entender o que ele queria de mim. Eu pretendo reler ele pra descobrir o que é. Teve vários livros na minha vida que eu quis ler por muito tempo e quando chegou pra eu ler não foi bom o suficiente, não superou as minhas expectativas, nem atendeu as minhas expectativas, mas O Mundo Pós-Aniversário
Eu nunca vou calar a boca sobre esse livro. A autora traz muitas coisas triviais que a gente não pensa nem duas vezes, mas porque tá aqui na história a gente começa a se importar, percebe que ok, isso realmente faz diferença na minha vida, coisas pequenas fazem diferença na minha vida. Coisas como, sei lá, rotina, coisas simples que você gosta, coisas simples que te incomodam. Talvez eu tenha lido um pouco nova também, mas eu não aguentava mais. Eu queria ler esse livro. Eu tava há uns 10 anos querendo ler esse livro, eu acho. Quando eu tinha uns 12 anos, eu tava comprando assim, vários livros. Era a minha época máquina de leitura. E uma amiga falou, Júlia, promete pra mim que você só vai comprar livro de novo quando você terminar de ler todos os seus estantes. Aí eu falei, tá bom. Quebrei a promessa várias vezes. Quem se importa? Chegou um momento em 2018 que só sobrou esse livro e eu terminei esse livro. Quando eu guardei ele na estante, eu olhei assim, eu não tenho nada pra ler. E foi um sentimento bem ruim. Tem aqui também o primeiro volume de Heartstopper. Tem que comprar os outros, mas agora por causa da série da Netflix tá tudo muito caro. Não importa quantas vezes eu folhei isso aqui, é sempre perfeito. Olha só isso aqui. Foi a coisa mais fofa da face da Terra. Eu comecei a acompanhar a Alice Oseman depois que eu li Radio Silence. Aí eu vi que ela tinha histórias em quadrinhos publicadas e eu fui atrás e tem de graça no Webtoon e no Tapas. Vou deixar aí embaixo o link pra vocês lerem. É simplesmente a coisa mais fofa da face da Terra. E às vezes você precisa de fofura. Não importa em que momento da minha vida eu esteja, isso aqui sempre me traz serotonina. Garoto do Espelho de Prata foi o primeiro livro que eu comprei por causa da capa. É baseado em uma música da Britney Spears, então se você conhece a música, você tem um spoiler do plot twist. Eu fui ler ele e eu vi que quem escreveu foi uma menina de 15 anos. E eu pensei, ok, se ela consegue, eu consigo também. A época do Tumblr, pra mim, é tão estranho pensar que acabou, que é uma cultura que nunca mais vai voltar a ser o que era. Grande parte da minha personalidade derivou de lá, várias pessoas que eu conheci naquela época, que eu tenho contato até hoje, as séries que eu assisto, os filmes, os livros, várias coisas que eu gosto, tudo veio de lá. E eu conheci a Tati Bernardi, esse foi o primeiro livro que eu li dela, e toda vez que eu leio qualquer coisa dela, sempre vai me remeter à época do Tumblr. Quando eu tava no primeiro ano do ensino médio e eu precisava fazer um trabalho de literatura brasileira. Eu fiz o trabalho, a minha apresentação durou, sei lá, 40 minutos e eu não li o livro. Eu fiquei mais de uma semana pesquisando, montando o trabalho, estudando. E esse livro me fez perceber, descobrir que às vezes não é o livro que importa, mas a história do autor, a história da época que o livro foi escrito. E se você não souber a história por trás do livro, você não vai conseguir entender o livro. E às vezes a história por trás do livro é muito mais interessante. The Goldfinch, eu já sabia da existência desse livro, mas aí eu vi o trailer e eu pensei, putz, eu preciso ler esse livro antes de lançar o filme. E ele é um livro, assim, que ele é gigante. Eu demorei meses pra ler isso aqui, eu tava numa ressaca, assim, tenebrosa. Eu lembro de terminar esse livro e olhar pros lados e perguntar, ok, o que é que eu faço agora? Porque foi tanto investimento sei lá, de tempo, de cabeça, de neurônio nisso aqui. Eu não sabia o que fazer da minha vida sem ele. E eu fiquei meses sem ler depois disso aqui. Uma coisa absolutamente fantástica do Hank Green, irmão do John Green. Hank Green, The TikTok Sensation. Eu conheci o Hank antes dele virar um autor. Eu já tinha muito carinho pela pessoa que ele é. Sabe, às vezes você conhece uma pessoa e pensa, uau, essa pessoa é o máximo. Aí você vai ver o conteúdo que ela produz, a arte que ela produz e você gosta mais da pessoa do que da arte. E nesse caso, não. Eu já reli esse livro várias vezes, li a sequência. Esse livro me mostrou que vale a pena apoiar os artistas que você ama, mesmo antes deles serem artistas. Guerra dos Tronos foi o primeiro calhamaço que eu li. Eu tinha 12 anos, eu definitivamente não tinha idade pra ler isso aqui, mas foi a minha primeira, assim, grande aventura, grande desafio. A fonte é minúscula. Foi esse livro aqui que me ajudou a ter menos medo de calhamaço.
É muito triste pensar que a cultura de Game of Thrones acabou. Tem várias séries que terminaram anos atrás e continuam muito em alta. Sei lá, Breaking Bad, a Friends. Tem toda uma comunidade que ainda existe e que tá crescendo a cada dia. Mas Game of Thrones é algo encapsulado no tempo. Os fãs nem têm mais esperança de lançar os próximos livros. E o fim da série foi tão decepcionante que não vale a pena. Não vale a pena indicar pra ter aquela conclusão. Nossa, os episódios lançavam e passavam igual futebol nos bares. Foi bizarro. Eu tava aqui em Morangos não falo do Caio Fernando Abreu. O Caio Fernando Abreu também vi vários quotes, várias citações dele no Tumblr. Eu me achava muito culta por gostar de ficar em Fernando Abreu. Eu ganhei esse livro aqui porque eu acho que eu fui bem num concurso de redação, alguma coisa assim. Daí minha professora de português, muito orgulhosa, pediu pra escola me dar um livro que eu escolhesse. Eu escolhi esse porque eu sou muito culta. Eu li esse livro, acho que quando eu tinha uns 13, 14 anos e eu não entendi nada, mas eu fingi que, nossa, que espetacular. Anos depois eu fui reler. O que você estava fazendo lendo isso, Júlia? Sempre muito precoce ela. Os piores dias de minha vida foram todos, do Evandro Afonso Ferreira. Eu vi essa capa no Twitter. Aqui, não foi mal eu experimentar esse livro, né? Ele é curtinho, dá pra ler um pouquinho. E foi uma surpresa tão grande. Isso aqui é completamente fora da minha zona de conforto. São simplesmente reflexões que uma pessoa está fazendo sobre a vida dela à beira da morte. Isso aqui fez alguma coisa comigo. Culpa das Estrelas, do John Green. Eu lembro que eu falava que eu li antes da hype. Conheci ele no Tumblr, ele tá todo sujo, eu pedi pra todo mundo que eu conhecia ler ele, eu emprestei pra todo mundo, eu queria conversar sobre ele com todo mundo. Esse livro foi um livro que me trouxe uma comunidade na internet. Todo mundo amava muito ele, todo mundo sempre teve muito carinho pelo John Green. O John Green estava ativo no Tumblr nessa época. Era um autor que ele era muito acessível, você perguntava várias coisas do livro e ele realmente respondia. E foi muito legal acompanhar, assim, leitores, autor, toda uma comunidade por trás desse livro. Assim, se eu tenho uma edição dessas é porque eu gosto desse livro, não é? Eu conheci o filme antes do livro, eu não sabia que era um clássico, eu não sabia nada. E nas primeiras vezes que eu li ele, porque eu reli muitas vezes isso aqui, eu interpretei errado várias coisas. Aí eu via várias discussões e análises falando sobre o livro e eu, não, você tá errado, você interpretou errado, porque eu já li 3 vezes ele e eu entendi isso aqui é o certo. Então foi um livro que me fez mudar de opinião várias vezes. É um livro que envelheceu como vinho. Eu preciso falar alguma coisa deste clássico? Crepúsculo ali, acho que quando eu tinha uns 10 anos, a fila na biblioteca pra esse livro era gigantesca, eu nunca cheguei na vez. E eu fui procurar na internet, eu nem sabia o que era pirataria, e eu achei os primeiros capítulos, até que finalmente eu ganhei esse livro e eu devorei a série inteira. E eu queria mais, e eu li de novo. Agora é legal gostar de Crepúsculo, né? Agora o Robert Pattinson falou que odiar Crepúsculo é muitos 10 anos atrás. Mas daí todo mundo falava super mal. Nossa, que lixo, nananã, não sei o que, é vampiro. E eu o tempo inteiro defendendo isso aqui, porque isso aqui é muito bom. Porque você tem que saber interpretar. Não, porque a Bella é isso. Ai, porque não sei o que. Acho que foi com esse livro que eu percebi, não, eu sou leitora, eu quero ter uma estante, eu quero colecionar livros. Foi Crepúsculo. O único que eu não tenho pra mostrar aqui é o Diário da Princesa. Eu cresci com o filme e teve um dia que eu decidi, não, eu vou ler Diário da Princesa. E eu li os 15 livros em menos de um mês. Porque às vezes tudo que você precisa na sua vida é parar e ler os 15 livros de Diário da Princesa. É só isso que eu tenho pra dizer. Por último, o 23º livro é A Menina que Roubava Livros. Eu tinha uns 12 anos quando eu li isso aqui. Foi a primeira vez que eu fui num sebo. Achei muito triste que ele é muito abandonado, que as pessoas não conseguem ler. Metade do Booktube ama e metade do Booktube abandonou. Eu reli isso aqui inúmeras vezes. Gostar desse livro foi a minha personalidade pra minha família por um bom tempo. Tanto que tem gente que até hoje
acha que isso aqui é o meu livro preferido. Eu não sei qual é o meu livro preferido, mas não é esse. E é isso, esses são 23 livros que me marcaram dos 500 e poucos que eu li. E você tem algum livro favorito, algum livro que te marcou, que te fez pensar, ok, eu quero mais? Deixa aí nos comentários. Mas é isso, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Se você quiser continuar me acompanhando, deixe de se inscrever, deixar seu joinha. E até o vídeo que vem. Tchau!